14 de fevereiro de 2000. Primeiras horas da manhã. Múltiplas testemunhas dirigindo pela rodovia 18 em Shelby, Carolina do Norte, relatam ver uma jovem garota caminhando sozinha na chuva. Está escuro. Está tempestuoso. Ela está usando branco. Está carregando algo. Várias pessoas a veem. Uma testemunha a vê entrar em um veículo verde escuro. Então, ela desaparece. Por 25 anos, investigadores trabalharam com aquelas descrições de testemunhas. Múltiplas pessoas a viram. Múltiplas pessoas viram o veículo. Mas em 2000, a única maneira de transformar descrições de testemunhas em representações visuais era através de artistas de retratos falados da polícia, composições desenhadas à mão baseadas em descrições verbais. Interpretações subjetivas do que testemunhas lembravam ter visto no escuro, na chuva, 25 anos atrás. Aqueles retratos falados existem, foram circulados por décadas, mostrados em programas de notícias, postados em sites de pessoas desaparecidas, distribuídos a agências de aplicação da lei. Mas arte de retratos falados, até arte especializada, tem limitações inerentes. É interpretação. Um artista pode criar um retrato completamente diferente da mesma descrição que outro artista. Detalhes se perdem. Características são generalizadas. O elemento humano introduz variação. Por 25 anos, essa tem sido a melhor opção disponível. Pegar descrições de testemunhas, criar retratos desenhados à mão, esperar que alguém reconheça a pessoa ou o veículo. Mas taxas de reconhecimento para retratos falados policiais são notoriamente baixas. Estudos mostram que mesmo retratos precisos são identificados corretamente menos da metade das vezes. O cérebro humano não processa características de retratos da mesma forma que processa fotografias. Até agora. Em 2024 e 2025, inteligência artificial revolucionou a criação de composições faciais. Sistemas de IA podem pegar descrições verbais e gerar imagens fotorrealistas que parecem fotografias reais, não retratos. Podem criar múltiplas variações baseadas nas mesmas descrições. Podem progredir em idade aquelas composições para mostrar como a pessoa pareceria hoje, 25 anos depois. Podem gerar composições de veículos baseadas em descrições parciais. Esta tecnologia não existia em 2000. As descrições de testemunhas de 25 anos atrás nunca foram submetidas à geração moderna de composição por IA. Aquelas descrições ainda existem em arquivos de caso, declarações de testemunhas documentando o que foi visto naquela noite. E em 2025, IA pode finalmente transformar aquelas descrições em composições fotorrealistas que podem realmente levar à identificação. Por 25 anos, este caso esteve frio em grande parte porque as representações visuais da pessoa que testemunhas viram eram limitadas a retratos desenhados à mão. Mas IA não desenha, gera, cria rostos fotorrealistas baseados em descrições de características. E está sendo aplicada a declarações de testemunhas de 2000 agora mesmo. Antes de irmos mais longe, preciso saber algo. De onde você está assistindo agora? Deixe sua localização nos comentários. Você está na Carolina do Norte? Em algum outro lugar dos Estados Unidos? Em outro país? Quero ver quantas pessoas ainda se importam em resolver um caso que esteve frio por 25 anos. E se você acredita que tecnologia moderna deveria ser aplicada a cada peça de evidência em casos frios, que descrições de testemunhas de 25 anos podem finalmente ser adequadamente visualizadas, que famílias merecem cada esforço possível para encontrar respostas, você precisa se inscrever no caso arquivado agora. Aperte o botão de inscrição, ative as notificações e deixe seu like porque isso empurra essa história para mais pessoas que precisam ouvi-la. Nós nos especializamos em casos que esfriaram, porque a tecnologia para adequadamente analisar evidências não existia quando crimes ocorreram. Seguimos as descobertas, as novas ferramentas, as técnicas modernas que estão finalmente trazendo respostas a famílias que esperaram décadas. Este caso esteve frio por 25 anos. Mas as descrições de testemunhas que poderiam resolvê-lo existiram o tempo todo.
Apenas precisavam que a tecnologia alcançasse. E em 2025, isso está finalmente acontecendo. Agora, vamos mergulhar em exatamente o que testemunhas descreveram, por que retratos falados não foram suficientes e o que IA pode fazer diferentemente. Naquela noite, em fevereiro de 2000, múltiplas testemunhas viram uma jovem garota caminhando pela rodovia 18. As descrições eram notavelmente consistentes: roupas brancas, calças escuras, movendo-se rapidamente, parecendo angustiada. Uma testemunha a viu caminhando. Outra a viu correndo. Uma terceira a viu entrar em um veículo. As descrições do veículo também foram documentadas. Verde escuro, sedã modelo antigo, possivelmente dos anos 70 ou 80. Testemunhas descreveram o formato geral, a cor, a era aproximada. Mas em 2000, transformar aquelas descrições em auxílios visuais úteis significava trabalhar com artistas de retratos falados para a pessoa e depender de descrições verbais para o veículo. Os retratos que foram criados mostraram uma pessoa, características genéricas, o tipo de composição que poderia corresponder a milhares de pessoas. Testemunhas olharam para os retratos e disseram coisas como: talvez, possivelmente, acho que sim. Não identificações definitivas. Não o tipo de reconhecimento que leva a pistas investigativas sólidas. Identificação de veículo era ainda mais difícil. Como você desenha um carro de uma descrição parcial vista brevemente à noite? Investigadores podiam estreitar marcas e modelos daquela era que eram verde escuro, mas sem características distintivas claramente descritas. O grupo de veículos potenciais era enorme. Por 25 anos, aquelas limitações têm restringido a investigação. As testemunhas viram alguém. As testemunhas viram um veículo. Mas as representações visuais, criadas de suas descrições, não eram específicas o suficiente para gerar o tipo de reconhecimento necessário para identificar indivíduos reais ou carros reais. IA muda tudo. Sistemas modernos de composição facial por IA funcionam diferentemente de artistas de retratos falados. São treinados em milhões de rostos reais. Quando dadas descrições de características, geram rostos fotorrealistas que parecem fotografias de pessoas reais, não desenhos. A diferença nas taxas de reconhecimento é dramática. Aqui está como funciona. Testemunhas descreveram características: comprimento do cabelo, cor do cabelo, formato do rosto, espaçamento dos olhos, características do nariz. Em 2000, um artista interpretava aquelas descrições e as desenhava. Em 2025, IA pega aquelas exatas mesmas descrições e gera dezenas de variações fotorrealistas, cada uma ligeiramente diferente, cada uma parecendo uma fotografia real. A família e investigadores podem revisar todas as variações e selecionar quais mais se aproximam do que as testemunhas descreveram. Então, aquelas composições selecionadas podem ser refinadas ainda mais, ajustadas para condições de iluminação, para a idade, para quaisquer detalhes adicionais que testemunhas lembram. O resultado são imagens que parecem fotografias de pessoas reais, não interpretações artísticas. Pergunta rápida: que horas são aí? Deixe-nos saber nos comentários. Estou curioso quantos de vocês estão assistindo isso, pensando sobre como descrições de testemunhas de 25 anos podem finalmente gerar imagens compostas úteis. A IA não para em criar composições atuais. Pode progredir em idade aquelas imagens para mostrar como a pessoa apareceria hoje, 25 anos depois. Alguém que parecia de certa forma em 2000, parecerá diferente em 2025. IA pode prever aquelas mudanças. Pode gerar imagens mostrando como aquela pessoa provavelmente parece agora, contabilizando o envelhecimento, mudanças de estilo, a passagem de um quarto de século. Isso é crucial porque mesmo se alguém viu os retratos falados originais em 2000 e não reconheceu ninguém, pode reconhecer uma composição de IA progredida em idade, mostrando como aquela pessoa parece hoje. A pessoa pode estar vivendo na mesma comunidade. Pode ser vizinha de alguém, colega de trabalho, conhecida.
mas parecem diferentes após 25 anos. Uma composição progredida em idade contabiliza isso. As descrições do veículo também podem ser aprimoradas com IA. Testemunhas descreveram um sedã antigo verde escuro. Sistemas de IA treinados em bancos de dados de veículos podem gerar imagens fotorrealistas de cada sedã verde escuro dos anos 70 e 80. Ao invés de tentar visualizar mentalmente o que testemunhas descreveram, pessoas podem olhar para imagens reais e identificar qual marca, modelo e ano específicos correspondem ao que podem ter visto ou possuído. Este tipo de geração de composição de veículo é relativamente novo, requer bancos de dados de imagens de veículos e IA, capaz de gerar variações específicas baseadas em descrições parciais. Mas existe agora, e pode ser aplicado às descrições de veículos deste caso. A família tem defendido que tecnologia moderna seja aplicada a cada aspecto deste caso. Em anos recentes, isso incluiu solicitar geração de composição por IA baseada nas descrições originais de testemunhas. Aquelas descrições estão em arquivos de caso, estão documentadas, contêm detalhes específicos sobre características, sobre roupas, sobre o veículo. Toda aquela informação pode ser alimentada em sistemas modernos de IA. Os resultados ainda não são públicos. Mas a tecnologia avançou ao ponto onde descrições de testemunhas de 2000 podem gerar composições em 2025 que são vastamente superiores a retratos desenhados à mão. Não porque os retratos eram ruins, mas porque imagens fotorrealistas geradas por IA são fundamentalmente diferentes e produzem taxas de reconhecimento dramaticamente mais altas. Se você está achando isso valioso, aperte o botão de like agora. Cada like ajuda isso a alcançar mais pessoas que podem reconhecer uma composição gerada por IA quando for liberada. Seu engajamento mantém este caso na consciência pública. Empurra essa história para pessoas que podem ter informação. Mantém pressão para usar cada ferramenta disponível. Então, dê like, comente e compartilhe. Além da pessoa e do veículo, há outros elementos das descrições de testemunhas que IA pode ajudar a visualizar. As roupas descritas naquela noite, camisa ou jaqueta branca. IA pode gerar imagens mostrando exatamente como diferentes tipos de peças brancas parecem na escuridão e chuva. Isso pode ajudar a clarificar o que testemunhas realmente viram versus o que pensaram ter visto. A localização onde testemunhas a viram. IA pode criar visualizações aprimoradas da rodovia 18 como parecia em 2000, ajudando testemunhas a identificar exatamente onde avistamentos ocorreram. Mapeamento moderno combinado com imagens históricas pode reconstruir a cena de maneiras que ajudam testemunhas a lembrar detalhes adicionais que podem não ter pensado significativos 25 anos atrás. Toda essa tecnologia está sendo trazida para descrições de testemunhas que têm 25 anos. As descrições não mudaram, mas a tecnologia para transformar aquelas descrições em auxílios visuais úteis avançou astronomicamente. O que não era possível em 2000 não é apenas possível, mas relativamente direto em 2025. Este caso esteve frio por um quarto de século, primariamente porque as ferramentas visuais disponíveis para investigadores eram limitadas. Testemunhas viram alguém. Testemunhas viram algo. Mas os retratos falados criados de suas descrições não geraram reconhecimento. Composições fotorrealistas geradas por IA podem mudar isso. Não porque estão criando nova evidência, mas porque estão apresentando evidência existente em um formato que cérebros humanos podem realmente processar e reconhecer. A testemunha que viu o veículo pode olhar para imagens geradas por IA de cada sedã verde escuro daquela era e identificar o exato que viram. Isso estreita a investigação de milhares de veículos para marcas e modelos específicos que podem ser rastreados através de registros. As testemunhas que viram a pessoa podem olhar para composições fotorrealistas de IA e reconhecer alguém que conhecem, alguém que viram, alguém na comunidade. Esse tipo de reconhecimento não acontece com retratos falados, mas acontece com fotografias. E composições geradas por IA parecem fotografias,
Se você ainda não se inscreveu no caso arquivado, faça agora. Estamos seguindo este caso e a geração de composição por IA sendo aplicada a descrições de testemunhas de 25 anos. Quando aquelas composições forem liberadas, quando novas imagens forem criadas mostrando como a pessoa e veículo pareciam então e como aquela pessoa parece agora, você vai querer vê-las. Inscreva-se e ative notificações. 25 anos é muito tempo. Testemunhas envelhecem, memórias desaparecem, pessoas se mudam, comunidades mudam, mas descrições de testemunhas documentadas em arquivos de caso não mudam, são preservadas. E em 2025, aquelas descrições preservadas podem ser transformadas em representações visuais que são anos-luz além do que era possível em 2000. A pessoa que testemunhas viram naquela noite provavelmente não sabe que IA está sendo usada para criar composições fotorrealistas de descrições dadas 25 anos atrás. Provavelmente pensa que quarto de século de retratos falados, não levando a lugar algum, significa que está segura. Mas tecnologia não se importa com tempo, se importa com dados. E os dados de descrições de testemunhas em 2000 estão sendo processados por IA de 2025 agora mesmo. Este caso poderia ser resolvido porque alguém reconhece uma composição gerada por IA, não um retrato falado, não uma interpretação de artista, mas uma imagem fotorrealista que parece uma fotografia real de uma pessoa real. Esse é o poder de IA aplicada a casos frios. Pega a evidência que existe, mas não pôde ser adequadamente utilizada e a transforma em inteligência acionável. As testemunhas que viram algo naquela noite em 2000 forneceram descrições. Boas descrições. Descrições detalhadas. Múltiplas descrições corroborantes. Mas a tecnologia para transformar aquelas descrições em imagens que pessoas poderiam realmente reconhecer não existia. Existe agora. E está sendo usada. 25 anos depois, aquelas descrições de testemunhas estão finalmente recebendo o tratamento tecnológico pelo qual esperaram. IA está pronta. As descrições estão esperando. E reconhecimento pode finalmente acontecer após um quarto de século de retratos falados que não foram suficientes.